Olá, pessoal. Sou a professora Marta Passar. Estamos no módulo Legislação e hoje o tema do nosso estudo vai ser a Constituição Federal, o artigo 5º. O artigo 5º é bem longo, ele vai falar dos direitos e deveres individuais e coletivos e ele contém 78 incisos para falar de todos os direitos e deveres individuais e coletivos de todos os brasileiros e também de estrangeiros residentes no país. Vamos dar uma olhadinha então? Olha lá. Nós estamos no capítulo 1º dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país 5 questões de garantia. Olha, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, o artigo 5º tem 5 direitos que quem mora no Brasil ou é de fora e mora no Brasil ou nasceu no Brasil. Então, 5, artigo 5º, 5 direitos que já aparecem aí, porque todos nós somos iguais. Então, aí nós vamos entrar dentro desses direitos aí, são 78 incisos que vão nos dar a amplitude dessa garantia. Bom, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Não existe distinção porque é mulher ou porque é homem. Inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, se a lei exige que se tire uma carteira de habilitação, um título de eleitor, que se matricule o filho na idade correta na escola, a partir dos 4 anos, se a lei exige que haja ordem para livre expressão, então, nesse sentido, ninguém será obrigado a me mandar fazer alguma coisa, a mandar você fazer alguma coisa, se não está prevista na lei. Eu só vou fazer as exigências que a lei fala que eu sou obrigada a fazer, tá? Mas ninguém é obrigado a fazer porque aquela pessoa mandou, se não consta em lei. Ficou claro? O inciso 3º vai dizer que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse inciso vai ser bem esmiuçadinho quando nós estudarmos, por exemplo, no que se refere à criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O inciso 4º vai dizer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No mundo jurídico, a gente vê muito a expressão documento apócrifo, quer dizer, não tem assinatura. É um termo religioso, né, um termo bíblico, porém muito usado no mundo jurídico. Aí a explicação é que todo pensamento que nós temos pode ser manifestado perante a nossa autoria, perante a assinatura da nossa autoria, sendo vedado esse anonimato, tá? O inciso 5º vai dizer que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, aquele que se viu privado do seu direito, vai ser assegurado a ele o direito à resposta, proporcional àquele agravo. Se a pessoa ofendeu durante 15 minutos, ele tem direito de 15 minutos de resolução desse problema, de falar a parte dele, né? E, além disso, o juiz pode propor aí e exigir indenização por dano material, moral ou mesmo à imagem. No inciso 6º, nós vamos ver que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e de suas liturgias, ou seja, todos os espaços que professam alguma fé dentro do nosso território nacional estão protegidos e as pessoas que ali frequentam, todas têm direito e liberdade para frequentar, ok? Igrejas, templos, terreiros de umbanda, centros espíritas, templos budistas, todo tipo de religião é muito bem-vinda e protegida, tá? No inciso 7º, nós vamos ver que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Que tipo de assistência? O padre pode ir prestar uma unção dos enfermos, o pastor pode ir levar a palavra, a mãe de santo pode levar lá as suas palavras para poder tranquilizar uma pessoa num hospital, num espaço militar, onde tem a internação.
Enfim, essa prática essa assistência religiosa é assegurada nos termos da nossa Constituição pelo artigo 5º, tá? E o inciso 8º vai dizer que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir a prestação alternativa fixada por lei. Vamos que ele seja de uma religião que não pode trabalhar ao sábado, então o juiz vai dar uma segunda alternativa. Se ele recusar, aí ele está infringindo a legislação. Vamos que ele se use da religião dele para falar, não vou fazer, uma exigência legal, não vou fazer, minha religião não permite. Então, nesse sentido, ele não vai ser privado dos direitos dele, porém, nesse sentido, se ele invocar no momento que é para proteção individual dele, daí sim, nesse caso, a lei terá um outro olhar com relação a isso e terá obviamente, a sua penalidade. No inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou de licença. Então, no nosso território nacional, podemos escrever, podemos praticar arte, dança, experimentos científicos, comunicação, tudo que nós temos como produção dentro do nosso território brasileiro pode ser feito sem censura ou licença, e essa manifestação é 100% livre, tá? No inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem de pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral dela decorrente de sua violação. Por que eu deixei em azul? Porque hoje a gente vem enfrentando muito a situação dos celulares na escola, né? E ao celular, ele é considerado, sim, um elemento tecnológico que tem a vida privada da pessoa, que tem imagens das pessoas, que tem a intimidade das pessoas. Então, eu coloquei como azul aí para a gente colocar lupa, ficar bem atento, porque é o inciso 10º do artigo 5º, que vai falar que é inviolável essa intimidade. Então, uma vez que você viole dentro da escola essa intimidade de um aluno, pode recolher o celular? O regimento da escola diz que não pode levar o celular. Posso confiscar o celular até a hora dele ir embora? Poderá fazer isso, porém não vai poder abrir e verificar a intimidade da pessoa. Isso acontece com o funcionário e isso acontece com os alunos também, ok? No inciso 11, nós vamos ver que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Só entra na minha casa se eu permitir, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Então, se for a polícia, se acontecer alguma coisa, ou um desastre natural, aí é permitido que se entre, né? Sem o morador autorizar. Estourou o gás, a família não estava em casa, é permitido que se entre. Ou então para prestar um socorro. A pessoa está gritando socorro lá, ninguém está permitindo que entre, mas eu abro a porta e vou socorrer aquela pessoa. Ou durante o dia, por determinação judicial. Então, durante o dia, pode algum policial pode entrar na casa sem essa autorização do dono, mas tem que ter, então, o documento judicial, ok? No inciso 12, nós vamos ver que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e nas formas da lei, que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então, o juiz pode sim determinar que um celular ou telefone seja alvo aí de pesquisa, né, para verificar se tem dados importantes ali para elucidar uma investigação que esteja em curso, ok? Mas no restante é inviolável esse sigilo da correspondência. Então, chegando um documento, obviamente, numa escola, ele terá que ser entregue a quem? A quem de direito, aquela pessoa que está endereçada o documento, ok? Bom, no nosso inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho no nosso território nacional. Todos podem trabalhar onde quiserem,
ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, do nada, eu não posso decidir a ser médica, não. Minha titulação é professora, então, cada um tem que ter a sua qualificação profissional estabelecida por lei. Para ser professor, tem que ter o título de pedagogia. Para ser engenheiro, preciso ter o título de engenharia. E assim por diante. Então, a lei deixa claro isso. E é claro, gente, todos esses incisos, os que são relacionados à educação, vão estar realmente mais esmiuçados, por exemplo, na LDB, por exemplo, nas leis que são reguladoras aí da engenharia, da medicina, tudo isso vai estar muito claro. Cada inciso tem o enunciado e depois existem outras leis que complementam aquele, que deixam mais claro. E depois, para nós, por exemplo, da educação, a LDB deixa mais claro o que a Constituição diz a partir do artigo 205, e aí o Conselho Nacional de Educação deixa mais claro ainda, e muitas vezes o Conselho Estadual ou Municipal de Educação tornam mais prática ainda a aplicação da lei. Eles vão normatizando, sempre fixados na Constituição Federal, e dessa forma as leis funcionam para todos, não só para a educação, mas para todos, tá? O inciso 14 vai dizer que é assegurado a todos o direito, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Isso tem todo sentido aí, por exemplo, jornalistas, nós, como diretores, como supervisores, quando recebemos uma denúncia, a fonte que nos forneceu a informação está assegurada por proteção aí do inciso 14, tá? É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado no sigilo da fonte. Então, o jornalista também ele pode ter um furo de reportagem, conseguiu de alguém que ele não abre de jeito nenhum quem é. Por quê? Porque essa fonte está protegida pela legislação, ok? Bem, lá no inciso 15 está nos deixando claro que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, fique bem claro aqui que é em tempo de paz. Se for em outros tempos, aí não é mais, haverá uma determinação do presidente da República se pode, se não pode sair, né? Os tempos, por exemplo, de pandemia. Em alguns países já fecharam suas fronteiras, não entra ninguém, não sai ninguém. E é assim que acontece, porque não é questão de paz, mas é uma questão de saúde pública, ok? Bem, no inciso número 16, nós vamos ver que todos podem se reunir pacificamente, todos, eu, você, nosso grupo, nossa classe, enfim, todos, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, tá? Então, podemos nos reunir numa praça para fazer assim um manifesto a favor da amamentação? Podemos fazer. Amamentação é uma questão importante social. Podemos fazer um manifesto a respeito do aumento de salário? Podemos fazer, desde que naquele momento, naquele local público, não haja uma outra reunião acontecendo. E aí está bem claro, ó, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Por que autoridade? Se essa manifestação ocorrer numa rua, né, no logradouro público, então é claro que eu tenho que avisar a autoridade competente, porque eu vou mexer com o trânsito, principalmente se for no centro, um local de grande movimentação, tá? Então, está em amarelo aqui porque pode interferir na nossa vida como servidor. Então, é importante saber que, sendo pacífico, essa reunião pode acontecer, sendo pacífica, tá? No nosso inciso 17, diz que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, toda associação para fins lícitos é permitida dentro do nosso país. Que associação? Associação de classe, associações que fazem com que as pessoas trabalhem melhor, se conversem, melhorem os processos, ok? Lá no inciso 18, nós vamos ver que essa criação de associações, né, na forma de lei e a de cooperativas também,
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Então, posso criar independentemente de pedir autorização para alguém. Reúno as pessoas, vamos criar um grupo, vamos criar. Então, ali fica estabelecido. Agora, existem, é claro, vejam aqui pelo inciso 19, que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas, ou seja, encerradas, por decisão judicial. Aí, como é que o juiz vai decidir? Depois que ele já deu todas as chances de idas e vindas de processos, de respostas, olha, exigindo-se no primeiro caso do trânsito em julgado, quer dizer, todas as alternativas daquela associação se defender já foram dadas e o juiz finalmente viu que não tinha mais condição de irem para a frente, determinou, a gente chama trânsito em julgado, quer dizer, já julgou tudo que tinha que julgar de documentação. E aí o juiz vai determinar essa dissolução ou mesmo a suspensão dessa associação, tá? Lá no nosso inciso 20, nós vamos ver que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ninguém. Então, eu faço parte de um grupo de enfermeiros que montaram uma associação. Esse grupo montou uma associação. Eu sou obrigada a fazer parte? Porque eles estão insistindo muito? Não, eu não quero fazer parte, eu não vou. Agora, eu já faço parte, eu quero sair, eu sou obrigada a permanecer? Não. Você pode sair a hora que você quiser, você não é obrigado a permanecer, tá? Porque ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, tá? No inciso 21, nós vamos ver que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, existem pessoas ali dentro que vão responder por todos, desde que expressamente é definido que ele tem direito dessa representação, tá? No inciso 22, nós vamos ver que é garantido no território nacional, é garantido o direito de propriedade. Podemos ser proprietários da nossa casa? Podemos, porque o artigo 5º diz que sim, né? Podemos, não é, o espaço geográfico não é inteirinho do Estado. Existem terrenos, propriedades que nós podemos comprar e ficamos donos. É diferente de outro tipo de regime, que tudo é do Estado e empresta para aqueles que moram lá. Tá? No inciso 23, nós vamos ver que a propriedade atenderá à sua função social. O que é a função social? Ou morar, ou educar, ou atender, como atender os doentes. Então, essa propriedade vai atender de acordo com o fim social a que se destina, tá? No inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento de desapropriação. Esse procedimento de desapropriação, ele é muito comum. Vamos ler todo o enunciado, eu já digo para vocês por quê. Bem, a lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. O que é isso? Então, existe a necessidade de construir uma escola num determinado bairro que não tem mais área institucional. O que é área institucional? A área que é da prefeitura. Já está lotado de casas, não tem mais terrenos vazios, se tem, são de propriedade de particular. Então, por bem daquele bairro, para atender a demanda de crianças, que aumentou sobremaneira naquele local, por exemplo, pela construção de prédios, por qualquer outro motivo, então as casas vão ser desapropriadas para ter o espaço apropriado para construir aquela escola. Com hospitais, a mesma coisa, com fórum, a mesma coisa, com a abertura de ruas e avenidas, a mesma coisa. Então, essa desapropriação vai tornar para aquele proprietário, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, essa captura, né, daquele local para o poder público, tá? E no inciso 25, o que nós vamos ver? Que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, vamos dizer que só se houver dano, entender? Vamos que esteja acontecendo uma calamidade na cidade, né? Um terremoto, uma inundação.
o poder público poderá usar a propriedade particular das pessoas e só vai indenizá-las, né, se houver dano nelas. Aí sim, mas vai usar para quê? Para abrigar pessoas, crianças, enfim. Nessa situação, o artigo 25 deixa claro. O inciso 25. O inciso 26 vai falar que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, então não é qualquer propriedade, é a propriedade que por registro está como pequena propriedade rural. Desde que trabalhada pela família e não por terceiros, obviamente, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ou seja, eu tenho uma pequena propriedade rural registrada e eu faço a plantação de milhos. Eu e os meus filhos fazemos a plantação de milho. Ela não pode ser retirada porque nós ficamos devendo, por exemplo, para uma instituição, porque ficamos devendo e nós não podemos pagar com essa propriedade. A lei nos protege, tá? Dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, neste caso, há uma abertura da lei, claro que daí tem um regramento que não está aqui, mas está esmiuçado em outra lei, como eu expliquei, e aí sim essa família vai poder pagar essa dívida, mas nunca vai poder ter a sua propriedade inteira, que é considerada pequena propriedade rural, confiscada, tá bom? Para pagamento de penhora. Bem, lá no inciso 27, nós vamos ver que aos autores é aqueles que fazem, que produzem algo, tá? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, vamos dizer, Charles Chaplin, quantas coisas ele produziu? A lei vai fixar até quando os herdeiros vão receber aqueles recursos financeiros pela exibição dos filmes e da imagem do Charles Chaplin. Pode ser que a lei tenha determinado 80 anos, depois disso não, depois não recebem mais, senão fica assim, vitalício, né? A pessoa, a 10ª geração ainda está recebendo algo pelas obras do Charles Chaplin, e assim por diante. Então, a lei fixa sempre, no sentido, se for um livro, se for um filme, ela fixa, então, e aí também estão esmiuçadas nas leis devidas, né? Que não está aqui, mas aqui só está o enunciado dizendo que esse é um direito dos herdeiros até determinado ponto, tá? Às vezes é o tataraneto, já não tem mais direito, mas a lei fixa, então, até quantos anos essa obra vai render dinheiro para entregar a esses herdeiros. Ficou claro para vocês? No nosso inciso 18, são assegurados, perdão, 28, né? São assegurados nos termos de lei a proteção, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. E o direito, a linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, essa segurança eles vão ter, todos que participarem aí de participações individuais, de obras coletivas, ou seja, usando sua voz, como aqueles que são tradutores também, enfim, até mesmo nas partes desportivas, ok? Bem, o inciso 29 vai nos dizer que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Ora, autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, vejam, inventei algo, criei algo, por um tempo eu vou ter o privilégio da utilização. E depois, dependendo da necessidade do país, todos passam. Por exemplo, o avião, ele não ficou somente para a família do Santos Dumont. Não, hoje é o interesse mundial, não? E assim por diante, só para ficar mais claro, tá?
Lá no inciso 30, nós vamos ver que é garantido o direito de herança. Então, foi dos meus pais, pode ficar para mim. Essa garantia eu tenho. Foi dos seus avós, ficou para os seus pais, dos seus pais para você, ok? É garantido no território nacional o direito à herança. No 31, nós vamos ver que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, aqueles que vieram morar no país, estrangeiros, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge. O que é isso? O marido era inglês, a esposa brasileira. Vieram para cá. Então, olha, essa sucessão de bens, essa entrega, essa herança para os filhos vai ser regulada pela lei brasileira em benefício dos cônjuges ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Quem é o decujus? É aquele que faleceu, ou a esposa, que é a estrangeira, ou o marido, que é estrangeiro, tá? A lei da nacionalidade do juiz, o juiz que vai decidir isso, tá? Mas, em geral, esse decúgio é aquele falecido, tá? 32, o Estado promoverá, na forma de lei, a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Por que está em azul, Marta? Porque isso tem todo sentido para o servidor público, tá? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Todos da sociedade, ou de interesse coletivo ou geral. Ah, nós somos a classe de professores, nós somos a classe de auxiliares de educação, nós somos a classe de inspetores, somos a classe de supervisores. Nós queremos uma resposta da Secretaria Municipal de Educação. Todos têm direito de solicitar o questionamento, tá? E que serão prestadas no prazo legal, tem um prazo de lei. Qual é o prazo? Normalmente esse documento é entregue, protocolado, né, um ofício, um requerimento, e a partir de 30 dias, aqui não está claro, não está dizendo, porque existe um regramento. Vamos dizer, o prazo fixado para qualquer tipo de documento está em outro regramento legal, mas tem prazo para dar resposta, não pode ficar assim nas nuvens, como dizem, né, os jovens. Tem que dar resposta para aquele que perguntou. A não ser, veja só, sob pena de responsabilidade. Então, eu questionei, eu tenho a prova que eu perguntei e a resposta não me foi dada, eu vou poder entrar com uma ação contra aquela pessoa que não me respondeu, tá? Agora, existe uma ressalva. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, nesse caso, quando é para o governador, se preocupar com a segurança, quando a resposta tem sentido com a segurança de todos do Estado, ou o presidente, ou o prefeito, aí sim, aí esse prazo não está contando, ok? Mas oficialmente todos nós temos obrigação de exigirmos a resposta no prazo legal. Aí cada documento tem que ver na legislação qual é o prazo, né? Aqui é apenas o enunciado, como eu venho falando desde o início, tá? Que são os direitos que nós falamos. Aqueles 5 que nós começamos lá em cima. Bom, o inciso 34 vai falar que são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. O que é assegurado independente do pagamento de taxas? A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, eu posso sim fazer minha petição, requerer, né, junto aos poderes públicos. Que poderes públicos? Esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. Eu posso solicitar, dependendo do tipo de ilegalidade ou abuso que eu tenha percebido de poder. E a linha B vai dizer a obtenção de certidões e repartições públicas, quaisquer certidões, sem taxa nenhuma. Olha, independente do pagamento de taxas, por exemplo, eu posso tirar a certidão de nascimento do meu filho, a certidão de óbito de uma pessoa da família, tá? Para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, nesse caso em específico, quando eu estou buscando os meus direitos com relação à ilegalidade ou abuso, eu vou entrar com um pedido de certidão, eu também não vou ter que pagar absolutamente nada, é gratuito, até que essa situação seja completamente esclarecida, ok? Bem,
No inciso 35, nós vamos ver que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A lei direciona sempre ao Poder Judiciário. Quem está no Poder Judiciário? Judiciário, juiz, né? Então, lá nós vamos ter os promotores, os juízes, e essa apreciação não pode fugir deles, tá? Se fugir, é lesão ou ameaça de direito. A lei, lá no inciso 36, dirá que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No 37, nós vamos ver que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Vamos ver em seguida que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que se lhe der a lei, assegurados. O que é júri? São aquelas pessoas que vão julgar juntamente com o juiz, a pessoas da sociedade civil organizada, que vão julgar com o juiz lá dentro do fórum, em data apropriada, que antecedeu já a sua convocação por jornais, etc., por carta. É reconhecida a lei que dera assegurados o quê? A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, essas questões que estou dizendo a vocês têm sentido com relação à fase do direito, da questão do Código Penal, Código Civil. Aí vocês vão perceber que existem aí além dessas informações que estão aí, existe essa parte esmiuçada em outras leis, ok? Então, é só para que nós conheçamos aí que o artigo 5º deixou claro com relação ao júri. 39 vai dizer, o inciso 39, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, cada crime tem uma lei que o defina. E tem que ter uma pena, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para cada crime tem uma pena, e se não tem crime nem pena, não há crime, ok? Bem, lá no nosso inciso 40, nós vamos ver que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, ela só volta se for para beneficiar o réu. Se for para ela prejudicar o réu, ela não volta. Daí é dali para frente. E no 41, nós vamos ver que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Por que está amarelo, Marta? Porque tem sentido para nós, enquanto servidores públicos, tá? A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Atentos, porque pode ser uma questão que vai cair nesse concurso, tá? A prática do racismo é prevista aí e tem outras leis que nós vamos estudar também que vão falar do racismo, tá? Portanto, é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, ou seja, as pessoas vão presas, ok? Pessoal, vamos dar uma parada aqui e retomamos em outro vídeo o artigo 5º da Constituição Federal e retomamos a partir então do inciso 43, ok? Até mais, tchau!